Quais são os efeitos da desidratação na performance muscular? Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder esta pergunta que eu recebi aqui de um inscrito do canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Viajando pela Fisiologia. Neste canal você encontra vídeos da área da fisiologia do exercício, do treinamento, da avaliação física para você que é profissional de educação física. Então, se você está chegando agora, já clica aqui no botão, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação. Muito bem, eu recebi uma pergunta que achei muito bacana. É uma pergunta fora dessa área de hipertrofia e emagrecimento, né? A galera gosta de perguntar muito sobre emagrecimento e hipertrofia, e eu fico feliz quando vem perguntas fora do emagrecimento e hipertrofia. Então, a pergunta que eu recebi foi exatamente o seguinte: professor, quais são os principais efeitos da desidratação na performance muscular? Então, vamos lá. Uma coisa importante para a gente pensar é que o músculo esquelético ele é formado basicamente por água e estrutura proteica. Então, o músculo tem toda uma estrutura proteica, tem vários graus, vários tipos de proteínas que atuam e que formam essa estrutura muscular. E o músculo também, 70% de toda a estrutura muscular está associada à presença da água. Tanto é verdade que quando você fala, por exemplo, na célula muscular, que é o sarcômero, tem lá as reações anabólicas, as reações catabólicas do metabolismo energético, e todas essas reações, elas acontecem na presença de água. Por exemplo, você sabe que para o músculo contrair, essa célula muscular ela vai pegar lá a glicose, o glicogênio, a gordura, vai metabolizar essa gordura e essa glicose para formar o ATP, que é o formato que realmente dá energia para esse músculo. E uma vez que você tem esse ATP formado, durante a contração muscular, você lembra lá da aula de fisiologia, esse ATP ele é quebrado. Ele é depletado para poder liberar fósforo e liberar energia para que a actina e a miosina se una para que você tenha contração muscular e, portanto, produção de força, potência, movimento e assim por diante. E todas essas reações elas são feitas na presença de água. A quebra do ATP, que lá no livro de Fisiologia do Exercício está escrito assim, hidrólise do ATP, a palavra hidrólise significa quebra do ATP na presença de água. Então, uma vez que você, durante o exercício, durante o treinamento, durante uma performance motora, numa atividade, por exemplo, esportiva, toda vez que você vai para um treinamento ou para uma competição e você entra em processo de desidratação, você vai estar impactando negativamente não apenas o músculo esquelético, não apenas o metabolismo energético, mas de forma bastante geral diferentes sistemas do corpo. Então, eu quero compartilhar com você aqui na tela um slide que vai sumarizar esses principais efeitos da desidratação na performance muscular. Então, primeiro ponto, vamos lá. Primeira coisa, tira print desse slide agora para você nunca mais esquecer. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual que é um sinal fisiológico de que você já está desidratado? Será que o corpo ele dá algum sinal fisiológico para eu entender que eu estou desidratado? E a resposta é sim. Quando você sente sede ou quando você está com a boca mais seca, isso é sinal de que você já está em processo de desidratação. Portanto, a sede é um sinal fisiológico que é reproduzido pelo hipotálamo cerebral para ativar em você a vontade de beber água, de beber líquido. Por quê? Porque o hipotálamo ele monitora a quantidade de água que tem circulando no corpo, né, no sangue, quando esse sangue passa lá no cérebro, na região do hipotálamo, e o hipotálamo também monitora a osmolaridade sanguínea. O que é osmolaridade? É a quantidade de sais minerais em relação à quantidade de água que tem efetivamente no sangue. Então,
Quando você fala assim, nossa, estou sentindo a minha boca seca, deixa eu tomar água, você já está desidratado. Ou quando você sente vontade de tomar água, é sinal que você já está desidratado. Entre o primeiro sinal de desidratação, entre o primeiro sinal de desidratação que é boca seca e vontade de tomar água, você está por volta aí de 0,5% já desidratado. E o máximo que você consegue desidratar é por volta de 7%, que aí seria a morte. Você morre por falta de água no seu corpo. Então, à medida que a desidratação ela é maior, obviamente que aquilo que você está vendo aqui no slide vai ter um impacto maior também. Então, por exemplo, o que vai acontecer como resultado da desidratação, por exemplo, no sistema cardiovascular? Primeiro, que a tua frequência cardíaca de trabalho, a tua frequência cardíaca em exercício, ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque se você está desidratado, você tem menos quantidade de água circulando no sangue. Como o sangue ele tem uma parte dele é água, uma outra parte são as células, são os nutrientes, portanto uma parte mais sólida, então esse sangue ele tem uma certa densidade. Quando você tira água desse sangue porque você desidratou, é como se o sangue ficasse mais pesado, ficando mais pesado, a circulação de sangue no sistema cardiovascular durante o exercício vai ficar mais difícil, e em resposta a este aumento da densidade, o teu sistema nervoso autônomo vai enviar mensagem para o seu coração, pedindo para o seu coração aumentar a frequência cardíaca de trabalho. Ou seja, o teu coração vai ter que trabalhar mais para manter a mesma circulação de sangue, inclusive para ir lá para o músculo. Tanto é verdade que quando você, obviamente, vai ter que ter uma frequência cardíaca maior, por quê? Porque o teu débito cardíaco vai diminuir por causa da densidade maior do sangue, o teu volume sistólico, que é a quantidade de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo, vai diminuir também, e a pressão arterial vai diminuir. Então, o aumento da frequência cardíaca de trabalho, né, sob o comando do sistema nervoso autônomo, é uma resposta compensatória para você conseguir manter o sangue circulando para dar suporte para essa atividade efetivamente muscular. Então, olha que interessante aqui, no músculo esquelético, ainda do ponto de vista de sistema cardiovascular, você vai ter diminuição da oferta de sangue para os músculos em contração. E é importante circular sangue no músculo, porque é através do sangue que vai chegar mais oxigênio para o músculo, é através do sangue que vai chegar mais glicose para esse músculo, mais insulina para esse músculo, é através do sangue que o lactato produzido no músculo durante o exercício vai ser removido, o CO2 metabólico vai ser removido, os metabólicos serão removidos. Então, se eu tenho diminuição do fluxo de sangue lá no músculo, obviamente que esse músculo vai receber menos oxigênio, vai remover menos gás carbônico, menos lactato, vai receber menos glicose, e o trabalho metabólico desse músculo ele vai ficar impactado e você vai perder performance motora no exercício. Também está associado, obviamente, a uma diminuição do tempo total de exercício que você sustenta, portanto, em estado de desidratação. Você vai ter uma capacidade de conseguir executar esse exercício em menor tempo e pode, em situações um pouquinho mais aumentadas de desidratação, inclusive comprometer o padrão biomecânico do gesto motor que você está fazendo em relação ao treino que você está fazendo, e também poder de cognição, ou seja, pensamento, coordenação motora. Por isso, você já deve ter reparado que quando você assiste um jogo de futebol, olha como é interessante o jogo de futebol. Se você pegar o scout do primeiro tempo e comparar com o scout do segundo tempo, né? Scout é aquela coisa, número de passes certos, número de passes errados, número de chutes certos que foram em direção ao gol, número de chutes que era para ir no gol, mas foi lá para a linha lateral. E se você comparar, se você começar a observar, você vai reparar no seguinte: se a gente pegar o critério número de passes certos, sempre no segundo tempo, o número de passes certos vai ser menor em comparação ao primeiro tempo. Por quê? Porque no primeiro tempo, o atleta de futebol de campo profissional, ele entra para o jogo completamente hidratado.
Então, no primeiro tempo, embora ele vai desidratar, embora ele vai perder muita água pelo suor, mas não é uma quantidade suficiente ainda para alterar, por exemplo, o padrão biomecânico do movimento. Agora, é claro, mas aí tem o intervalo, ele vai para o intervalo, ele toma água, ele volta para o segundo tempo, mas se você pegar a segunda metade do segundo tempo, o scout de número de passes errados sempre vai ser maior. Por quê? Porque esse cara já está desidratado. Esse cara já está tendo alteração do padrão biomecânico do movimento, do chute, do movimento, né, para fazer o lançamento, e isso em função da desidratação. Então, a desidratação é fundamental, um aspecto fundamental que diminui a performance motora. Como que você resolve esse problema? Hidratando. Hidratando antes do treino, hidratando durante o treino, hidratando após o treinamento. E claro, muitas vezes, mesmo que você hidrate, você não vai conseguir recuperar essa hidratação em função ao nível de desidratação, mas você vai minimizar esse impacto fisiológico. Por isso que eu falo para você que estudar a fisiologia do exercício é obrigação, não é diferencial. Você entender profundamente fisiologia do exercício não é diferencial na tua carreira, é obrigação. Porque se você não dominar a fisiologia do exercício, você sempre vai ficar à mercê daquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas acham, sem ter certeza de nada. Por isso que para você, que assim como eu, é um eterno apaixonado pela fisiologia do exercício, aprender fisiologia do exercício comigo, aprofundar o teu conhecimento na fisiologia do exercício comigo, eu tenho um curso online chamado Masterclass Fisiologia do Exercício. E nesse curso online eu te ensino a fisiologia do exercício de forma aplicada ao treinamento. Então, se você quer aprender comigo, clica agora no link que está na descrição desse vídeo. Lá tem todas as informações desse curso. O curso tem planilha de periodização para treinamento, tem planilha de VO2, tem muita coisa bacana lá. Clica lá no link, faça a sua inscrição e vamos juntos estudar a fisiologia do exercício, beleza? Então, deixe, se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui o teu comentário, compartilhe esse vídeo, comente nesse vídeo, deixe o seu like. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e o canal crescendo eu vou ficar cada vez mais feliz para gravar cada vez vídeos melhores aqui para vocês, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.